convidamos novamente o senhor Alberto Vicentini para conversar conosco sobre a maior diversidade florestal da Amazônia? Interrogação. A minha apresentação seria a última do dia, mas nós tivemos um cancelamento que foi a apresentação do Alexandre Oliveira sobre a parcela de grandes dimensões do PDB, e tivemos também adiamos a palestra do Bill Lawrence, que era uma palestra que ia trazer muito das coisas sobre o programa de monitoramento de árvores, sobre o programa de parcelas permanentes do PDB. A minha fala era um complemento disso, infelizmente, a minha fala não tem nada a ver com efeitos de fragmentação na floresta. Eu vou tocar num ponto muito breve, mas que eu acho que permeia tudo o que se faz com ecologia e toca muito nas coisas que o Zé Luiz trouxe na palestra dele sobre lianas, que é o desafio taxonômico para a gente trabalhar com ecologia na Amazônia, para a gente trabalhar com as florestas na Amazônica, que eu acho que o PDB está numa situação muito privilegiada de ajudar na construção de uma nova taxonomia para a Amazônia. Eu vou fazer uma pequena provocação sobre isso. Tá? Próximo slide, por favor. Eu queria começar dizendo que nós estamos, o PDB se insere dentro desse corredor de altíssima biodiversidade da Amazônia, que é esse eixo mais escuro no mapa. Ali, as três bolas vermelhas, elas são as três parcelas de grande porte da rede Forest Deal na Amazônia, que é essa rede de parcelas florestais que está espalhada no mundo todo. E a de Manaus são 25 hectares, 500 por 500 metros. A de Manaus tem mais ou menos 1.400 espécies de árvores acima de 1 centímetro de diâmetro. Tá? E a Sunia Macaiaco um pouco menor, mas a variação no número de espécies aí, talvez ela seja simplesmente um efeito da má taxonomia da Amazônia, de fato. Tá? Então eu vou tocar nesse problema, por favor, próximo. Primeira fato. Dentro do PDB-FF, nós temos um conjunto gigante de parcelas permanentes que já foi mencionado aqui. Eu queria ilustrar um pouco isso. Então, a área desenhada em vermelho, e aí eu fiz alguns zooms, nas 4 zooms nas localidades. O primeiro é de Mona, os quadradinhos azuis são as parcelas permanentes de 1 hectare, tanto nessa outra figura quanto naquela. E aqui embaixo nós temos esses dois grandes fragmentos, grandes parcelas. Uma é a parcela de 50 hectares, na verdade 25 hectares que estão sendo monitorados, que é a parcela Forest Deal, e a outra é a parcela do Lecitidácea, que é uma parcela que foi inventariada na década de 80 e que o Chris Dick vai falar na sequência da minha fala sobre esse estudo em particular, que ele fez o recenso agora em 2017 e tem alguns resultados interessantes sobre isso. O interessante de notar aqui é que, assim, tem uma coisa muito importante, não só o histórico do conjunto de parcelas permanentes que tem no PDB, mas nós temos 3 parcelas de grandes dimensões no PDB. 2 delas só começaram a aparecer quando a gente começa a olhar isso no mapa, que são as 2 parcelas do Cabo Frio e do Colosso, que são parcelas de 1 hectare, mas elas são adjacentes e formam um bloco de 9 hectares. Então nós temos 2 parcelas de 9 hectares, uma parcela de 25 hectares, e nessas são parcelas de grande porte. Isso tem uma importância muito grande, por exemplo, para calibrar sensores remotos do entendimento das relações entre os aspectos espectrais com essa base sólida de inventário de campo que a gente tem nesse conjunto de dados. Então nós temos 69 parcelas de 1 hectare, que são medidas desde 1979, e tem mais ou menos 9 censos. Nós acabamos de começar o 10º censo há um mês atrás. Tem essas 2 parcelas de 9 hectares que fazem parte, esse é o mesmo conjunto, mas elas poderiam ser usadas com outra dimensão e ainda não foram usadas. Depois nós temos essa parcela de 25 hectares que começou em 2007, um censo, já são 2 censos produzidos, um monte de informação, muito pouco resultado saiu disso ainda.
Temos a parcela de 100 hectares, que o Cris Dick vai falar, e temos, como o Zé Luiz falou, outras parcelas mais antigas que foram inventariadas na década de 80 e estão sendo recenseadas agora. Uma delas é as Palmeiras, e a próxima possivelmente vai ser a de 50 hectares de Sapotácea, da família Sapotácea, que é uma família super diversa aqui. Nesse conjunto de parcelas, em termos de árvores, nós temos hoje no banco de dados 290.577 árvores que foram marcadas, em teoria identificadas e que são monitoradas ao longo do tempo. Tá? Dessas, né, tem, nas de 69 hectares, nós temos a maioria sempre foram árvores acima de 10 centímetros de diâmetro, que tem 900. Tem 21 dessas 69 hectares que também foram inventariados em 2007 e 2008 por indivíduos menores de 1 centímetro de diâmetro. Isso foi feito só uma vez e não foi repetido, esse censo das arvorinhas pequenas. E nesse conjunto de árvores nós temos, eu coloquei maior do que 2.300 espécies. Eu coloco maior, pode ser menor, pode ser maior. A gente de fato não sabe, vocês vão, espero que no final da minha fala entendam o porquê. São a cada 5 anos, se a gente fizer o censo só dos 69 hectares, nós temos 7.000 árvores, mais ou menos, entrando a cada 5 anos, que a gente tem que identificar. Se a gente inclui a parcela de 25 hectares nesses a cada 5 anos, são 35.000 amostras de plantas que a gente precisa identificar para poder fazer sentido dos dados ecológicos. Isso é um trabalho hercúleo, tá? Que gasta muito tempo e tem um monte de restrições em função da falta de conhecimento e da falta de ferramentas que a gente tem para lidar com isso. Tá? Todas as árvores, desde 2010, nós implementamos a política de coletar todos os indivíduos que a gente marca, porque, como vocês vão ver nos próximos slides, nós temos um problema que vem do campo, que é a classificação dos indivíduos dentro da mesma caixinha do que a espécie numa escala local. Tá? Né? A gente tem um problema na Amazônia, eu não estou falando sobre hiperdominância, eu coloquei essa figura aqui porque eu vou tocar em 2 aspectos que ela traz. Né? Em 2013, esse artigo do Tersig fez muito, né, teve um impacto muito grande na discussão de que 50% da floresta amazônica é composta de 227 espécies de árvores e o resto é raro, né? E eu acho que isso é, em grande parte, um artefato do baixo conhecimento taxonômico que a gente tem na Amazônia. O mais importante desse estudo, que deveria ter ido para o título, é que 62% das espécies de árvores estimadas por esse estudo são desconhecidas para a ciência na Amazônia. Elas não têm um nome científico, elas estão perdidas nas coleções, elas são extremamente raras ou elas nunca foram coletadas de fato. Então, se esse número, que é uma estimativa, eu acho que é uma subestimativa, for verdade, 62% de desconhecimento da identidade das espécies na Amazônia. Isso é um problema muito grande e aquele mapa mostra a intensidade de estudos taxonômicos em 2007, não mudou muito o panorama. O azul é onde a gente conhece, o claro é onde a gente não conhece as espécies que estão ali. Próximo. Olhando só para os dados do PDB, depois de 43 anos de trabalho e um monte de gente, aqui a gente tem de 1981 até 2002, em cima o número de espécies, embaixo a porcentagem de espécies que são homorfotipos ou nomes publicados. Tá? 40%, hoje ainda 40% das espécies que a gente tem no PDB não tem um nome científico. SP1, SP2, são espécies, né? A gente consegue, em teoria, delimitar elas bem dentro do PDB-FF, mas elas não têm nome. Eu acho que isso é um problema muito sério, porque isso impede comparações, ou dificulta muito qualquer comparação em grande escala na Amazônia, né? E complica também para a gente para ter boas ferramentas para identificar plantas em qualquer lugar. Tá? Agora, esse processo, geralmente quando a gente olha numa escala local, né, que é essa escala de coexistência das populações, a gente tende a achar que nessas situações é muito mais fácil a gente colocar em caixinha o que é uma espécie ou não.
Em 2012, a gente fez um workshop no PDB, onde a gente reuniu um monte de gente com 0 anos de experiência, gente com 30 anos de experiência identificando plantas na Amazônia. Pegamos alguns estudos de caso e colocamos na mão da pessoa e falou: quantas espécies tem aqui? Aí cada um dividia, depois a gente embaralhava, dava de novo quantas espécies tem aqui. Várias pessoas participaram disso e nós testamos 8 estudos de caso. Então são 8 estudos de caso, nós medimos a similaridade como as pessoas colocaram as amostras na mesma pilha. A similaridade dá para ver ali, na maioria dos casos é abaixo de 70%, na forma como as pessoas decidiram o que era uma espécie. Não estamos falando de nome, só na definição do que são as espécies locais, lá com o material da parcela de 25 hectares do PDB. Ali o número de espécies que as pessoas identificaram em cada um dos estudos de caso, o tamanho da bola é o número de pessoas. Então, quanto maior a bola, maior o número de pessoas que pensou aquilo. Grupo 5, por exemplo, teve algumas pessoas que disseram que eram 3 espécies, outros, a maioria 4, mas teve um cara que era bem experiente que, inclusive, disse que tinha 10, no mesmo bolo de espécies. Tá? Essa problemática, né, de definição de espécies, mesmo numa escala local, existe. Ela é presente, principalmente quando você tem uma altíssima diversidade, como a gente tem, numa região onde a gente sabe que coexistem muitas espécies proximamente relacionadas, que é um padrão típico aqui das florestas de Manaus. Tá? Então, existe muita incerteza em como a gente coloca as coisas dentro de caixinha. Próximo, por favor. 2 semanas atrás eu consegui organizar um pouco os dados, mas ele ainda está incompleto, que é tentar perguntar para os dados do PDB, o seu histórico de mudança de identificações, como é que mudou o que é uma espécie num ano, se ela virou 1 ou 2 no segundo, né? Então aqui, essa figura também são por anos, embaixo é porcentagem, em cima também é número de espécies. Obviamente que aumentou, né, com o tempo o número de espécies que a gente veio conhecendo, porque aumentou a amostragem. As barras mais vermelhas, elas mostram se aquela pilha de amostras que pertencia a uma espécie continuou sendo a mesma pilha no segundo ano ou se ela foi dividida em uma ou mais. Tá? Então, aonde tem cores, significa que o conceito local do que é uma espécie mudou. Tá? E nas proporções que estão dadas pela porcentagem de mudança dentro de cada espécie. Então, nós temos, por exemplo, que em 2001, por ali, que se mexeu muito no material, talvez a Ana possa falar isso, a gente tem uma mudança e praticamente aí 40% das espécies do PDB sofreram mudança na sua definição do que é uma espécie. Tá? Não está nesse gráfico a última barra, que é a de 2022 para cá, em que a gente tem uma equipe trabalhando intensamente em revendo isso, porque isso ainda não entrou no banco de dados, e como não entrou no banco de dados, não está aparecendo aqui nessa figura. Eu acredito que a mudança agora que nós estamos fazendo na definição das espécies vai mudar radicalmente ainda mais o que significam espécies nos conjuntos de dados das parcelas permanentes do PDB-FF. Isso faz com que tudo que a gente faz sobre inferência de atributos das espécies a partir desses dados tem um ruído entrando dentro disso que é muito grande. Tá? Próximo. E aí a problemática, eu gostaria de dividir ela em 2. E eu acredito que a solução para essa problemática ela é a mesma para essas 2 escalas. Nós temos uma escala que é a escala, por exemplo, do PDB, em que a gente precisa ir na floresta e dizer que o indivíduo 1, 2, 3 e 4 pertence à mesma espécie, os outros pertencem a outra espécie, para a gente poder qualificar os dados ecológicos, né, que a gente está coletando. Essa é uma necessidade da escala local, uma escala de coexistência, a escala do PDB. Depois nós temos um outro problema, que nós precisamos achar nome para essas plantas. A gente tem na cabeça que nós precisamos dar nome de espécie para todo mundo, que essa é a base da comparação em ecologia. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu acho que não é bem por aí, até porque nós vamos demorar 10 mil anos para ter nome de todas as espécies que tem na Amazônia no ritmo que a gente está indo. Tá? Então, o que eu vou fazer a provocação é que se a categoria espécies
é de fato uma categoria que a gente pode usar para comparações em grande escala, ou se existem formas mais adequadas para fazer isso, porque o problema de identificação e o problema de definição é, em geral, um problema de escala local. A gente precisa definir as espécies localmente para fazer os estudos ecológicos na escala local. A gente precisa poder identificar essas plantas na escala local. Todo mundo precisa identificar a planta em alguma situação local. E eu acho que o problema de escala é uma das formas da gente trabalhar hoje na Amazônia a problemática do baixo conhecimento botânico para poder fazer comparações em larga escala que sejam, de fato, baseadas baseadas na biologia comparativa, digamos assim, né? Próximo. A problemática da espécie que eu quero trazer é, primeiro, né, a gente acha que a gente conhece muitas espécies na Amazônia, tem 62% que a gente não conhece, mas tem os outros 38% que a gente acha que conhece bem. Esse aqui é um estudo feito pelo Gabriel Damasco, que foi aluno aqui do INPA, depois foi para Berkeley fazer o seu doutorado lá. Esse é o resultado do trabalho dele em Berkeley. Ele pegou uma das espécies hiperdominantes no trabalho de Ter Stig, a 12ª, que é o Proteon epitaphyllum, era uma espécie, virou... Cada triângulo desse é uma linhagem diferente dentro dessa única espécie. Então, uma espécie virou 8, mais de 8. Tá? Com tempos de divergência que são mais de 1 milhão de anos de idade na divergência entre essas linhagens. Então, uma espécie espalhada pela Amazônia são 8 linhagens diferentes com tempos de divergência bastante antigos. Tá? Isso usando ferramentas moleculares bastante robustas. Próximo. Um outro exemplo dessa problemática, em 2016 eu publiquei um resultado do meu doutorado que era a filogenia desse gênero, que é um gênero especialista em solos de areia branca na Amazônia, na América do Sul tropical, só ocorre nas Campinas, Campinaranas, Tepuy, Restinga, sempre em sistemas oligotróficos na Amazônia. E eu fiz uma filogenia molecular usando a tecnologia que existia na época, que eram 1, 2, 3 marcadores moleculares pequenos. Tive vários problemas. E um desses problemas é esse clado vermelho que aparece aqui, que é o clado guianensis, onde eu não conseguia fazer sentido do limite das espécies, nem usando a informação molecular, nem combinando com a morfologia e outras evidências que eu tinha para entender o que eram linhagens ali dentro e qual que era a distribuição espacial dessas linhagens. Eu coloquei um aluno para estudar esse grupinho em particular. Essa espécie Pagamia guianensis, quando eu fiz o meu estudo, era uma espécie que tinha distribuição do gênero todo. Aqui eu já tinha dividido ela em 3 ou 4. Próximo, por favor. Aí veio o Eduardo Prata, que foi meu aluno no INPA, e que fez uma filogenia só daquele pequeno clado. E ali, aquele que está em rosa é o que não estava naquele grupinho vermelho antes, o resto é tudo que estava dentro daquele grupinho vermelho da filogenia anterior. Então, aquilo que eu achava que eram 3, viraram 8, 9 aí, linhagens diferentes. Mais do que isso, o tempo de divergência dessas linhagens é bastante antigo. E dentro de algumas dessas coisas que a gente decidiu chamar de espécie, nós tomamos uma decisão. Essa decisão, ela... porque a espécie ela tem uma subjetividade na hora de decidir aonde você coloca o nome. Porque, no fundo, nós temos a árvore da vida, que nós fazemos cortes e colocamos nomes nesses nós da árvore da vida. Na escala grande, é muito pouco provável que qualquer linhagem que esteja distribuída por toda a Amazônia não vai ter um forte sinal histórico de linhagens diferentes dentro dessas populações. É por isso que eu acho que a categoria espécie, na prática, ela não é diferente da categoria gênero, ela não é diferente da categoria família. Simplesmente ela é um corte temporal que a gente faz na filogenia para entender e para poder comunicar sobre alguma coisa. Tá? Isso é muito importante, porque quando a gente compara duas regiões diferentes, eu posso ter uma situação em que eu tenho uma coisa que eu chamo da mesma espécie, que são morfologicamente idênticas. Uma ocorre em Manaus, outra ocorre em Belém. Elas são morfologicamente idênticas, a gente chama de mesma espécie, mas quando a gente olha a filogeografia, por exemplo, a gente encontra que essas populações estão isoladas há 1 milhão de anos. A outra possibilidade, que é o caso aqui, né? Dentro desses negócios que a gente chamou de uma espécie, aqui que são esses botões coloridos,
tem uma estrutura filogeográfica dentro de cada um desses clados que tem mais de 1,5 milhões de anos de divergência, mas são populações que estão em lugares diferentes e para os quais a gente não tem diferença morfológica muito visível e que, portanto, a gente decidiu tratar como uma mesma coisa para facilitar a comunicação. Tá? Então, espécies não são entidades comparáveis, porque em cada linhagem elas vão ter tempos diferentes, vão ter histórias diferentes, e para a gente entender traits, para a gente entender, para entender a relação, na escala grande, a gente precisa partir para uma abordagem diferente do que é o que a gente tem feito nos últimos 250 anos. Próximo. E eu acho que isso exige a gente pensar em escala. Isso exige a gente, ecólogos, tem um monte de ecólogo aqui dentro, eu talvez seja o mais taxonomista dessa turma no momento. A gente precisa da solução dos problemas nas escalas locais, como é o caso do PDB, como é o caso do PELD, como é o caso, né, dos diferentes projetos que fazem monitoramento florestal, que fazem pesquisa em reservas ou em regiões da Amazônia. Nessa escala, nós temos alguns problemas que esses que eu mencionei do PDBFF. Por outro lado, né, nós temos taxonomistas que estão dando nome para as plantas, que estão estudando caso a caso, na sua abordagem toda, para definir o que são linhagens, tentando dar nome para essas coisas. Se a gente for esperar que a taxonomia resolva todo o problema para a gente poder começar um nome, a gente não vai sair do lugar. E eu acho que a gente tem que inverter um pouco a lógica, que é, vamos definir bem isso daqui, vamos colocar todas as espécies locais num arcabouço evolutivo, né, num framework filogenético, de forma que a gente pode começar a fazer comparações em escalas locais sem ter nome de espécie. Porque se a gente tem posição filogenética, a gente pode comparar, independente do nome. Poderia ser SP1, mas está lá numa filogenia. Eu sei que a SP1 de Manaus é proximamente relacionada a SP20 de Yasuni, no Equador. O nome é irrelevante. O que eu preciso saber é qual a distância evolutiva entre essas populações, há quanto tempo elas divergiram e qual a similaridade entre elas. O fato de elas estarem em lugares diferentes significa que os processos ecológicos, não faz sentido eu comparar nesse sentido. Eu preciso comparar isso na escala local. Então, acho que a gente precisa partir de olhar muito bem todos esses estudos de longo prazo, definir muito bem nossas espécies locais, ter um arcabouço coletivo, colaborativo, de construção de um arcabouço filogenético, tem que ser no estilo barcoding mesmo. Mas a gente ainda tem dificuldades nas plantas de ter o marco, o padrão genético que a gente pode usar para todo mundo começar a contribuir para essa mesma informação. Próximo. Passou um? Não. Assim, só enfatizando o que eu já falei, na verdade, né, essa escala local de espécies é a escala na qual o Ernest Mayr baseia o conceito biológico de espécies. Tem um artigo do Ernest Mayr que é lindo, que eu recomendo a todos os meus alunos sempre para ler, que é o único artigo do Ernest Mayr sobre plantas, que é The Flora of the British Islands, publicado nesse American Journal of Botany em 1992. Lá ele define a espécie adimensional, que é aquela espécie que ocorre em qualquer lugar, em qualquer momento do tempo. É a espécie que coexiste com outra espécie. É a espécie da escala local, é a espécie que a gente está interessado, que eu vou lá por mato e quero saber se essa espécie, como é que ela está relacionada com o ambiente aqui. Essa escala de tempo local, é um corte temporal adimensional. E ele enfatiza que o problema de conceito de espécie, nessa discussão de conceito de espécie, é quando a gente tem coisas que estão influenciadas pela evolução, né, que tem geografia no meio. Qualquer população diferente, eu tenho histórias diferentes. E, portanto, eu nunca posso, na época, né, dele, eu não posso dizer se populações que são diferentes em lugares diferentes são a mesma espécie ou não, simplesmente porque elas estão em lugares diferentes, porque a prova do conceito biológico de espécie é estar em coexistência e, nessa coexistência, estar reprodutivamente isolado. Esse é o argumento dele. E eu acho que a gente tem muito a ganhar, por exemplo, se a gente, dentro do PDBFF, a gente parte
tanto para resolver liana, para resolver qualquer grupo taxonômico, principalmente as plantas, que é o meu universo, a gente parte para produzir a base molecular da estrutura filogenética da diversidade dentro do PDB, porque isso vai resolver o nosso problema local, pelo fato de que se eu tenho clados coexistindo, eu tenho evidência de isolamento reprodutivo e eu consigo definir muito melhor as minhas coisas, né? Um dos problemas, por exemplo, na parcela de 25 hectares, é que eu tenho árvores pequenas e eu tenho árvores grandes, e ontogenia faz com que a morfologia mude. E isso complica, às vezes eu decido que um conjunto de indivíduos pequenos é uma espécie diferente do que um conjunto de indivíduos grandes, simplesmente porque eu não tenho informação suficiente para discernir esses dois cenários. Então, eu acho que se a gente parte para a construção, né, desse conjunto de dados molecular, no PDB, no PELD, em Assuni, em todos os lugares, nós vamos ter um conjunto de definições robustas de espécies locais, e isso pode ser agregado de forma que eu posso fazer comparações em grande escala na Amazônia, simplesmente tendo a base filogenética para fazer essas comparações, sem me preocupar se eu tenho um nome científico para todo mundo, porque o nome científico não vai resolver, no curto prazo pelo menos, o déficit taxonômico que a gente tem na Amazônia. E eu acho que isso também ia promover a ecologia, está gerando um monte de informações que os taxonomistas vão estar aproveitando depois para estar descrevendo tudo que precisa receber nome, né? Uma outra coisa da gente trabalhar na escala local, que eu acho muito importante, é, numa escala local, a gente consegue definir melhor modelos para identificar plantas, por exemplo, dando espectroscopia no infravermelho próximo, usando, né, reconhecimento de imagens. Hoje existem tecnologias que estão ainda muito pouco aproveitadas, né, até pela nossa capacidade tecnológica de avançar nesse cenário, mas que se a gente tem muito menos variação interespecífica nessa escala local, os nossos modelos locais são mais robustos e são mais úteis, né? Uma das coisas no PDB, a gente não pode ficar continuando coletar 40 mil amostras a cada 5 anos, nós não vamos ter espaço para colocar isso, né? Nós não temos tempo para identificar isso, nós não temos pessoas para identificar isso. Então, nós precisamos ter ferramentas que facilitem que eu vou no campo inventariar e eu volto para cá sem material, porque eu consegui uma boa identificação no campo. E, para isso, nós precisamos usar um pouco de tecnologia baseadas em dados robustos que a gente tem nas nossas definições robustas na escala local. Essa definição robusta na escala local não vai vir da morfologia, pelo que eu mostrei, em como a mudança nos dados do PDB acontece. Nós precisamos de uma base molecular para ficar robusto, dizer, aqui eu tenho X espécies, não sei o nome delas, eu consigo identificar elas, SP1, SP2, bom, vamos trabalhar com isso, mas pelo menos eu tenho definições robustas, os meus dados ecológicos são robustos e eu posso fazer comparações usando simplesmente o arcabouço filogenético para fazer isso, tá? Eu acho que esse arcabouço local, ele também evita, muitas vezes, decisões taxonômicas que fazem com que, às vezes a gente tem no PDB vários casos de coisas que a gente sabe que são diferentes no PDB, elas são morfologicamente diferentes, elas coexistem, a gente consegue discernir muito bem. Quando você chega no herbário, está tudo dentro da mesma pasta, e não é porque não foi estudada. O especialista passou uma semana antes, mas ele juntou tudo porque, na visão macro, ele não vê as diferenças. Na visão local, a gente tem a diferença da coexistência, a gente tem muito mais evidência para dizer que coisas são a mesma ou não. Então, eu acho que esse foco local ele tem muito a contribuir também para evitar que nessa escala maior a gente tenha a bagunça daquilo que a gente tem bem definido na escala local. Tá? Então, tem o trabalho do Paulo HM com mirtácea no PDB, a gente publicou um artigo em que ele tinha exatamente um caso desse tipo de mirtácea, que no PDB a gente tem 4 coisas diferentes, mas tinha saído uma revisão que dizia que aquelas 4 coisas eram uma só, e aí a gente está fazendo contraponto. Tá? Também a gente pode comparar, se a gente tem um arcabouço filogenético, nós podemos comparar as coisas sem precisar do nome. Porque tendo posição filogenética, eu preciso comparar com base na posição filogenética. Claro que esse arcabouço filogenético precisa ter a mesma, né, ser a mesma base, os mesmos marcadores para a gente poder construir em cima disso. E eu acho que também a comparação filogenética, ele elimina o problema da classificação de ranking da taxonomia.
porque eu tenho, a partir de uma comparação filogenética, o tempo de divergência, a posição filogenética, o nome é irrelevante. O nome é irrelevante. Próximo. Isso dá uma padronização. Eu estou quase acabando. 2 minutos? Vou ter que ser mais rápido, então. Enfim, né, aqui só para falar um pouco, né, nós temos ferramentas de reconhecimento de imagens, já estão aí, Picasso reconhece a cara de todo mundo. Nós temos aparelhos para ir para o campo hoje que podem tirar amostras de DNA num negócio portátil. Ainda falta a base, né, de marcadores para isso. E tem a espectroscopia no infravermelho próximo, que é uma ferramenta que a gente testou no PDB-FF, testamos em outros lugares e ela tem se mostrado extremamente eficiente para identificar espécies que estejam bem delimitadas. Ela precisa de um modelo robusto para poder predizer aquele modelo. Em Eschweiler, que foi o primeiro artigo publicado pela Flávia Durgante em 2013, teve 98% de acurácia na identificação de lecitidáceas, todas elas identificadas pelo Paulo Boca ou pelo Scott Moore, então era um material de alta qualidade. Depois a Carol Kurt, num artigo que nunca foi publicado, fez o mestrado dela, onde ela testou 34 famílias, 1.200 indivíduos do PDB e obteve também 98% de acurácia na identificação do que ela testou. E o Paulo, que fez com 38 espécies de mirtácea, onde ele revisou muito bem as mirtáceas, ele fez todo um trabalho detalhado, depois testou com o NIR, 99% de acurácia na identificação das espécies, usando uma luz, colocando numa folha seca. Tá? Próximo. Então, só para concluir rapidamente, acho que eu já falei isso daqui, vou pular. Eu já falei isso, né? Próximo, que meu tempo está esgotado. Só para contextualizar um pouco, no PDB a gente tem uma equipe que está aqui presente, né, que é a Ana, a Tamires, que é a nossa ilustradora botânica e botânica, o Zé Adailto, que é o nosso, né, subidor de árvores, especialista em escalar as árvores da floresta e fazer coletas, João Batista, que é talvez a pessoa que melhor conhece as plantas do PDB-FF pela sua longa experiência de fazer os censos do PDB, o Francisco e o Magno e a Tamires, que estão trabalhando com identificação das plantas no PDB nos últimos anos e revisando um monte das definições de espécies que eu acho que eles vão provocar uma mudança muito maior do que aquela que eu mostrei aqui, que eu ainda não tenho os dados para isso. E a gente aprovou, ano passado, um projeto da AMUR, só para acabar, onde a gente está fazendo essa revisão taxonômica local, na escala local, definindo melhor as espécies, tentando achar nome para as coisas. Eles estão encontrando um monte de erros que vão mostrar grandes mudanças na delimitação de espécies lá. A gente vai também coletar com um aparelho NIR portátil, o NIR, para fazer um modelo NIR para as plantas do PDB-FF, para a gente tentar aumentar a velocidade com que a gente consiga fazer os censos e ter uma resposta das identificações na escala do PDB-FF. Que eu acho que isso precisa ser replicado em outros lugares para a gente poder integrar coisas de outra forma. E também vamos trabalhar com reconhecimento de imagens. Esse site, por exemplo, do PlantNet, você pode criar um projeto lá, você coloca as imagens, já tem um algoritmo de inteligência artificial, você pode criar um modelo local para a sua flora local. E isso é muito importante porque, né, quando a gente inclui grande escala. Então. E uma outra parte desse projeto é criar ferramentas digitais para a gente informar sobre as espécies do PDB, não apenas a identidade das espécies. Quanto é que cresce uma espécie? A gente tem dados de monitoramento e nós precisamos tornar isso acessível à população, ao público. Né? Se eu quero fazer um reflorestamento, preciso saber quanto é que cresce uma angeninha, a gente precisa ter isso visualmente acessível, graficamente acessível para as pessoas se informarem sobre isso. Então, nós estamos trabalhando um pouco nesse cenário. E o último, né, estamos trabalhando, nós temos um software para gerir as informações das plantas, isso inclui todas as informações das parcelas permanentes, as informações geográficas, as informações ambientais das parcelas permanentes, e tudo que a gente está coletando relacionado às plantas, nós estamos organizando uma plataforma integrada, que é para a nossa gestão interna de como isso vai sendo monitorado ao longo do tempo, que a gente precisa também manter o histórico das mudanças nos nossos dados. Então, não é a questão do dado não é só eu vou depositar o dado em algum lugar, tem um gerenciamento interno do dado que a gente precisa fazer, e nós estamos construindo isso a partir disso. Uma ideia disso é integrar dentro desse mesmo sistema
a geração automática de guias desse tipo, por exemplo. Isso aqui é um script que a gente fez para construir um guia. Ele lê uma base de dados e produz um guia visual sobre as plantas de algum lugar. E é isso que eu tinha para falar, eu estendi, né? Obrigado.